Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de introdução à sociologia. Para a aula de hoje, nós vamos finalizar a respeito da cultura material e a cultura imaterial, que secundam a estrutura do pensamento cultural humano. Para isso, nós vamos precisar falar a respeito da cultura e socialização, o que é o processo de socialização, como ocorre o processo de socialização, e falar um pouquinho a respeito da questão do preconceito cultural. Então, para hoje, a gente aborda primeiro a questão da cultura e socialização, e depois a gente entra no detalhe que nós vamos chamar de preconceito cultural. Tá? A nossa ideia está em estabelecer os detalhes a respeito da socialização e a cultura. Por cultura, temos duas definições básicas para a aula de hoje, então, no sentido comum e no sentido sociológico. No sentido comum, significa indivíduo com conhecimentos em vários domínios do saber. Então, é uma pessoa que tem cultura. Tá? Aí, no sentido sociológico, cultura é quando o indivíduo é portador de cultura que varia de grupo social. Cada grupo social integra-se na sua cultura, com maneiras específicas de pensar, sentir e agir. Ou seja, cultura seria uma forma de integração social do indivíduo. Portanto, cultura seria um conjunto complexo e articulado de normas, crenças, valores que condicionam o horizonte espiritual do grupo, bem como as suas realizações técnicas, conferindo a cada sociedade o seu aspecto original. Cada grupo social possui padrões de cultura que permitem distinguir os grupos sociais que existem dentro da sociedade. Então, dentro da sociedade, existem diversos grupos sociais que a gente pode distingui-los através do elemento da cultura. Então, diz assim, elementos da cultura. Nós temos estudado a respeito da cultura material, a cultura imaterial, tá? Cultura popular e a cultura erudita. Então, elementos materiais da cultura: habitação, vestuário, estradas, alimentos, equipamentos, ferramentas, etc. e tal. Elementos que são imateriais da cultura: religião, valores, normas, arte, literatura, regras e tudo mais e assim por diante. Eles têm uma interligação entre si, ou seja, baseiam-se uns nos outros e reforçam-se mutuamente. Quando a sua relação se quebra, a sociedade perde algumas das referências culturais. Quando, por exemplo, os indivíduos deixam de praticar uma dança, deixam de praticar uma música, a sociedade sofre o que nós chamamos quebra nas referências culturais, tá? A cultura e a questão da herança biológica. A cultura afasta-nos do estado natural, ou seja, nós não nascemos com cultura, nós vamos adquirindo os elementos culturais. Então, é aquilo que é assimilado, apreendido ao longo de toda a sua vida. Então, dentro de um trajeto da estruturação da sua vida social, você estabelece o contato com a cultura, você formula o que nós chamamos de elemento cultura e assim sucessivamente. Exemplos de atos culturais: tipo de alimentação, tá? Os diferentes idiomas, as diferentes línguas, ou os horários de dormir, horário de acordar, horário de almoçar, horário de tomar banho. Tudo isso nós temos elementos que são chamados atos culturais. Agora, atos naturais são os elementos básicos da própria sobrevivência humana, como comer, falar, beber, dormir e assim sucessivamente. Então, cultura tem um significado popular e sociológico. O significado popular, culto, é aquele que revela conhecimentos, manifesta o gosto pela arte, pela literatura, música clássica e que fala corretamente. No significado sociológico, independente de ser culto ou não, todos são portadores de cultura, porque todos fazem parte de um grupo social com maneiras específicas de pensar, sentir e agir. Então, de acordo com os elementos baseados na estrutura cultural, todos são capazes de desenvolver cultura, tá? Dentro dessas possibilidades. Aí nós temos assim, a cultura e a chamada subcultura. Nós já tocamos no assunto a respeito de subcultura. Então, cada sociedade tem sua própria cultura, porém, existem subculturas dentro da cultura dominante, ou seja, são diferenças que surgem dentro da cultura ou condições de oposição a
estrutura da cultura vigente ou da cultura, da própria cultura dentro da sociedade. Portanto, as subculturas são minorias com traços culturais próprios, são toleradas porque não põem em causa a cultura dominante, ou seja, não põem em risco a causa dominante. Por exemplo, os emos, tá? São um exemplo de subcultura, tá? As prendas no Rio Grande do Sul, os punks, tá? Os skinheads. Eles são elementos que nós colocamos como elementos dados da subcultura, por favor, tá? Existe um processo de interação entre os elementos materiais e imateriais da cultura, ou seja, elementos da própria condição material e os elementos imateriais da cultura ou espirituais. Os elementos espirituais condicionam os elementos materiais e assim vice-versa, como, por exemplo, a religião. A religião condiciona em alguns ambientes, em alguns lugares ou algumas épocas, condiciona a questão da economia. Então, a economia também vai condicionar alguns elementos básicos e fundamentais da estrutura da própria religião. Tá? Aí nós temos assim, dentro da estrutura da cultura, nós temos os chamados valores e coesão social. Tá? A base da cultura são os chamados valores. E o que seriam esses valores? Segundo o pensamento sociológico, os valores seriam as concepções gerais do bem, ou seja, daquilo que causa uma bondade dentro da sociedade, daquilo que causa uma certa harmonia social. Tá? São referências para os indivíduos dentro da própria sociedade. Existem valores gerais que são comuns a todos os povos, como justiça, beleza, como, por exemplo, ações de coletividade e tudo mais. Então, são relativos, pois cada grupo social tem uma interpretação diferente dos valores que são gerais. Então, cada grupo social estabelece uma visão diferente a respeito desses valores, como, por exemplo, a sociedade brasileira não valoriza a prática da pena de morte, enquanto que algumas regiões dos Estados Unidos, a prática da pena de morte é uma condição hoje considerada pela própria população como sendo normal. Então, ocorre essa ideia de interpretação diferente desses determinados valores. Então, esses valores vão variar de cultura para cultura. Portanto, originam modelos de comportamento que se transformarão, por sua vez, em normas que orientarão as condutas sociais ou as relações existentes na vida dos povos. Então, os valores regulam as ações dos indivíduos, os valores regulam a relação de povo para povo, de cultura para cultura, tá? Ou de sociedade para a sociedade. Então, valores, modelos, comportamentos e normas de ação social estabelecem a gênese da vida em sociedade, ou seja, a origem da vida da sociedade é baseada em padrões de comportamento, em valores, em normas, em regras e também em ações sociais. Portanto, confere uma estabilidade e coesão à vida social. Portanto, nenhuma cultura, em nenhuma sociedade, em nenhum lugar do mundo pode haver harmonia social sem valores, sem normas, sem normas de comportamento e normas de ação social. Então, para toda a estrutura cultural, nós temos o desenvolvimento de normas, ações, de formas de comportamento, de formas de agir, certo? Aí entramos assim, as representações sociais. Então, temos o elemento imaterial da cultura, um pré-conhecimento constituído da experiência do dia a dia, tá? Condicionam a maneira como analisamos e avaliamos os fatos e os indivíduos. Então, o elemento material permite que nós criemos os chamados estereótipos, tá? Criemos, por exemplo, padrões de etnias ou padrão de superioridade étnica. É aí que entra a questão do preconceito, certo? É aí que entra a questão do chamado preconceito cultural. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o desenvolvimento das chamadas estruturas materiais que vão levar à falta de conhecimento a respeito do indivíduo, a respeito de um grupo, a respeito de uma sociedade, podendo ocasionar o que nós chamamos de preconceito cultural. Então, está ligada diretamente a essas ideias.
Só que, para que haja desenvolvimento, para que haja expansão ou para que haja uma validade dos elementos da cultura, nós precisamos do processo que nós chamamos de processo de socialização. Dentro do processo de socialização ocorre, olha, o processo de socialização ocorre de diversas maneiras. Ela pode ser de forma formal, pode ser de forma informal, mas de forma que o processo de socialização é a maneira com a qual o indivíduo passa a conviver com os elementos constitutivos da sua própria cultura. Então, a socialização é a forma com a qual o indivíduo desenvolve, tá, o conhecimento, desenvolve as práticas de assimilação da sua própria cultura. Então, mediante essas ideias, o processo de ensino-aprendizagem da cultura ocorre dentro de um grupo social. Você nunca vai aprender determinada cultura num processo de isolamento social. Então, o processo de socialização começa quando o indivíduo nasce e só termina quando ele falece, só termina com a morte do indivíduo. Então, a partir do momento que o indivíduo nasce, a partir do momento que o indivíduo está na convivência social, ele está desenvolvendo o seu processo de socialização. E o processo de socialização, ele deve ser permanente, porque o indivíduo ele estabelece diversas fases da sua vida. Em diferentes fases da sua vida, ele estabelece formas de socialização, ou seja, ele é criança, ele age como criança, ele pensa como criança. Ele é adolescente, ele já muda algumas posturas em relação ao ser criança. Ele é jovem ou ele é adulto, ele já muda completamente as suas ações de quando ele era criança. Então, isso pressupõe, tá, o processo contínuo de socialização. Ele vai aprendendo normas, assimilando regras, valores e outros mais, para poder inserir-se dentro do contexto social. Então, essa ideia de socialização está ligada diretamente ao processo educativo do indivíduo ao longo do processo histórico, ao longo da sua vida. Então, nós temos dois tipos de socialização, tá? A socialização primária e a socialização secundária, tá? A respeito da socialização primária, ela ocorre nos primeiros anos de vida, a partir do contato que passa a ter com a família. Então, a criança aprende desde cedo, normalmente com a família, tá? A comportar-se como um membro de sua comunidade. Ele aprende o que é certo, aprende o que é errado, aprende as normas de convivência social. As primeiras normas de convivência social é dada principalmente pela família. Isso nós falamos de uma sociedade, de uma família, de um padrão de família chamado tradicional, certo? Claro que existem exceções ao longo do processo de desenvolvimento das chamadas famílias. Então, o processo de socialização primária ocorre nos primeiros anos de vida, quando o indivíduo ele passa a aprender o que é certo, o que é errado, o sim senhor ou não senhor, o por favor ou obrigado. Ele passa a aprender essas normas de convivência social. E essas normas de convivência social, elas são instituídas, ou seja, são transmitidas pela própria família, tá? A família passa a ter um papel primordial, tá, na formação educacional dos seus progenitores. Então, nós temos assim. Aí, o segundo tipo de socialização, nós chamamos socialização secundária. Tá? É veiculada pela escola, pelos amigos, pelos meios de comunicação social, que completarão o processo de ensino-aprendizagem. Então, a família inicia o processo, tá? A família inicia o processo ensino-aprendizagem. Depois, o indivíduo sozinho passa a estabelecer o contato com a escola, passa a estabelecer o contato com os amigos, passa a estabelecer o contato com os meios de comunicação, e hoje são muito importantes e são gigantescos os mecanismos de comunicação, ou nós chamamos de meios de comunicação de massa. Rádio, TV, internet, principalmente hoje, nós temos uma grande quantidade de indivíduos que buscam suas informações na internet. Então, são elementos fundamentais dentro do processo de formação cultural do indivíduo. Então, o processo de socialização secundária prolonga-se
com a aprendizagem de outros comportamentos, consoante aos grupos por onde o indivíduo for passando. Ou seja, conforme ele vai crescendo, conforme ele vai amadurecendo, conforme ele vai convivendo com outros grupos sociais, com outras organizações, com outras instituições. Então, dentro dessas instituições, ele vai aprender as normas, as regras e os valores que são próprios dessas instituições. Então, a socialização secundária estabelece uma organização da estrutura da convivência dentro já das instituições sociais, tá? A socialização primária é o estabelecimento das primeiras normas, regras, das primeiras formas de aprendizagem que o indivíduo tem. Então, socialização primária a respeito do processo educativo, das primeiras normas e regras que ele recebe ao nascer, principalmente pela família, e a socialização secundária, a principal instituição de transmissão é a escola, mas não só a escola, como, por exemplo, a religião pode ser um instrumento de socialização secundária, onde ele vai aprender a conviver sobre as regras, as normas e os valores desta instituição, certo? Portanto, o processo de socialização pode ocorrer de três formas. Primeiro, por aprendizagem. Segundo, por imitação. Terceiro, por chamado identificação. Tá? No primeiro elemento a respeito do processo de socialização, ou seja, a socialização para a aprendizagem, aprende-se por tentativas, erros, repetições, como, por exemplo, em casa, você vai botar o dedo na tomada, quando você é criança, né? Claro, quando você ainda tem lá seus 1, 2 anos de idade, você vai colocar o dedo na tomada, vem a mamãe com um tapinha e corrige a sua atitude. Então, constantemente, você vai estar estabelecendo uma correcionalidade através de papai e mamãe, que vai dar o processo de socialização primária. Dentro da história, do pensamento, do desenvolvimento, da socialização secundária, ocorre também esse processo, como, por exemplo, na escola. Você vai estudar matemática, física, química, sociologia, história, seja a disciplina que for, você vai estudar essa disciplina e você vai fazer alguns exercícios. Fazendo alguns exercícios, é óbvio que em algum deles você pode cometer um erro, pode assinalar, por exemplo, a alternativa correta. Assinalando a alternativa correta, você vai fazer o processo de repetição. Você vai repetir o exercício até que você possa aprender. Tá? Por imitação, repete-se mecanicamente os comportamentos observados. Aí tem uma questão interessante. A criança começa a socializar-se observando, tá, a ação dos adultos ou das pessoas com mais idade, como, por exemplo, começa a imitar o irmão, começa a imitar a atitude de papai e da mamãe, do tio, do titia, vovô, vovó, do professor e assim sucessivamente, tá? Então, a ideia é que dentro dessa lógica, dentro dessa formação, dentro dessa possibilidade, o indivíduo passa também a estabelecer o processo de imitação das ações dentro do modelo cultural, dentro do processo de socialização. Por isso, quando seu pai chegar e falar assim para você, nossa, você está igual à sua mãe, e sua mãe chegar e falar para você, nossa, você está igual ao seu pai, eles se esquecem que você passa a aprender todas as suas ações também por imitação. Você vai imitar, querendo ou não, algumas atitudes do seu pai, algumas atitudes da sua mãe, algumas atitudes do seu professor, algumas atitudes do seu líder religioso e assim sucessivamente. Então, ocorre o processo de socialização por meio da chamada imitação. E também nós temos o processo de socialização, tá, através do processo de identificação, tá? A página 60 do nosso livro de Introdução à Sociologia, a página 60 tem o tópico chamado assim, retomando o conceito de socialização. Por isso, nós estamos fazendo uma abordagem acerca da socialização. Então, o indivíduo torna-se humano. Ao vivermos em sociedade,
acabamos nos aproximando de costumes que nos modelam e assim internalizamos padrões de vida, atitude e até mesmo sentimentos que nos rodeiam, tá? Isso é tornar-se humano. Então, esse pensamento está ligado diretamente à forma com a qual nós podemos estabelecer a socialização. E, por identificação, eu sou um ser humano, então eu me identifico como ser humano. Então, assume-se com os nossos comportamentos de indivíduos com os quais nos identificamos. Então, eu me identifico como ser humano, eu me identifico como uma pessoa X, Y ou Z. Então, a partir daí, eu vou estabelecer a minha abordagem, a minha relação, o meu processo de socialização. Então, 3 formas do processo de socialização: por aprendizagem, imitação e identificação, tá certo? Então, nós temos alguns agentes do processo de socialização, ou seja, nós temos algumas instituições, ou temos algumas condições para nós aprendermos o processo de socialização. Primeiro, a gente, tá, lá no topo da vida do indivíduo, temos a família, tá? Aí depois nós temos a escola, nós temos os amigos, nós temos a mídia, a televisão, nós temos a internet, nós temos também a religião, como também nós temos a organização do Estado. São instituições que exercem uma grande quantidade de influências sobre o indivíduo. Então, se eu tenho essas instituições que manifestam-se a respeito da condição da formação social, cultural do indivíduo, é óbvio que eu terei um indivíduo bem plural, uma ideia de pluralidade cultural. Então, através disso, se formam os elementos constitutivos daquilo que nós vamos chamar de cultura. Então, dentro do processo de socialização, nós temos os elementos que estabelecem a organização do pensamento social ou da estrutura de socialização. Só que para nós estabelecermos a ideia a respeito de socialização, nós temos que deixar bem claro que existem diferentes formas de socialização, existem diferentes formas do indivíduo estabelecer as suas relações sociais, tá? E dentro da sociedade contemporânea, nós encaramos a ideia da chamada intolerância e do preconceito racial ou do preconceito cultural, tá? Mas, recentemente, ou na atualidade, nós vamos entrar praticamente pelo 10º ou 11º dia de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e em toda o empate da Europa, ou seja, há manifestações na atualidade em relação à ideia do preconceito racial, tá? Preconceito cultural, o próprio preconceito racial. Então, dentro dessa esfera, dentro dessa organização da sociedade, nós temos que estabelecer que o preconceito cultural está ligado, diretamente à questão da intolerância e à questão do etnocentrismo. Então, vejamos a nossa abordagem. Num sentido político e social, a intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com ponto de vista diferentes, com ponto de vista ou com modo de vida diferente, tá? Então, a intolerância é um dos elementos primordiais para a ocorrência do preconceito hoje em nossa sociedade. Então, vamos lá. Tolerância, por contraste, pode significar discordar pacificamente, tá? Eu posso não concordar com aquilo que tu dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de expressar. Isso era uma das máximas do pensamento do filósofo iluminista Voltaire. Ou seja, eu posso não concordar com aquilo que tu dizes, com aquilo que tu vives, mas eu defendo todo o seu direito de expressar. Então, seria uma proximidade da tolerância necessária para a vida social. Então, a emoção é um fator primário que diferencia a intolerância da discordância respeitosa. A intolerância pode ser baseada no preconceito, podendo levar à discriminação, coisas que ocorrem simultaneamente. Então, das formas comuns de intolerância incluem ações discriminatórias de controle social, como racismo,
sexismo, homofobia, heterossexismo, etaísmo, ou seja, discriminação por idade, intolerância religiosa, intolerância política, tá? E questões propriamente de gênero. Tá? Todavia, não se limita a essas formas. Alguém pode ser intolerante às qualquer ideias de qualquer pessoa. Então, traduzindo os elementos do pensamento social, nós podemos falar que a intolerância está ligada diretamente ao preconceito e à discriminação. Em sua forma mais cotidiana, aquilo que nós vemos todos os dias, pelo mundo afora, pela sociedade brasileira afora, por situações de vizinhos ou práticas de alguns conhecidos, nós dizemos assim: em sua forma cotidiana, a intolerância é uma atitude expressa através de uma argumentação raivosa, tá ok? Menosprezando as pessoas por causa de seus pontos de vista ou características físicas e culturais, retratando algo negativamente devido aos próprios preconceitos e nem no nível mais extremo pode levar à violência em sua forma mais severa ao chamado genocídio, o extermínio de um grupo específico. Então, possivelmente, e o nosso texto fala, não, desculpem, eu me confundi. Tá, o nosso texto não vai falar de genocídio, mas é uma ideia fundamental que a gente deveria abordar. Tá? Numa outra ocasião, a gente aborda a ideia do genocídio. Então, no nível mais extremo, ele pode levar ao caso do genocídio. Possivelmente, o exemplo mais infame na cultura ocidental seja o Holocausto praticado pelos alemães, ou seja, o extermínio dos judeus. É um exemplo de genocídio que foi praticado dentro da sociedade alemã em relação à oposição ou à intolerância em relação aos judeus. Daí entra a questão do racismo, propriamente dito. Então, o racismo é a tendência do pensamento ou modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência das raças humanas distintas e superiores uma das outras. Então, considerar que existem raças diferentes, onde uma é superior à outra, chama-se etnocentrismo, seria uma forma de preconceito. Então, onde existe a convicção de que alguns indivíduos e a sua relação entre as características físicas hereditárias e determinados traços de caráter, inteligência ou manifestações culturais que são superiores a outros. Da mesma forma, considerar que um grupo distinto, um grupo social, um grupo étnico é considerado inferior a outro grupo. O conjunto de opiniões pré-concebidas, onde a principal função é valorizar as diferenças biológicas entre os seres humanos, em que acreditam ser superiores aos outros de acordo com sua matriz racial. A crença da existência de raças superiores e inferiores foi utilizada muitas vezes para justificar a escravidão, tá? O domínio de determinados povos por outros e os genocídios que ocorreram durante toda a história da humanidade e o complexo de inferioridade, se sentindo muitos povos como sendo inferiores aos chamados europeus. Quando a ideia é voltada para o pensamento dos europeus, nós chamamos de eurocentrismo. É uma forma de etnocentrismo. Considerar que a cultura europeia é melhor, é superior, é mais eficiente, entende? São chamados de etnocentrismo. Neste caso, seria o chamado eurocentrismo. Para a filosofia, tá? Para o pensamento filosófico, o racismo é um preconceito contra um grupo social, geralmente diferente daquele a que pertence o sujeito. Tá? E, como tal, é a atitude subjetiva gerada por uma sequência de mecanismos sociais. Então, um grupo social dominante, seja em aspecto econômico ou numérico, se sente a necessidade de distanciar do outro grupo que, por razões históricas, possui tradições ou comportamentos diferentes. A partir daí, esse grupo dominante constrói um mito sobre outro grupo, que pode ser relacionado à crença de superioridade ou de iniguidade, ou seja, a possibilidade dos indivíduos serem totalmente diferentes e considerados realmente sendo
inferiores, tá? Na questão da história, como é que está a questão do preconceito ao longo da história ou dentro do processo histórico, como é visto na antiguidade, como é visto no processo da Idade Média. Então, vamos lá. Na antiguidade, as relações entre os povos sempre de vencedor e cativo. Estas existiam independente da raça, independente da sua etnia. Eu venci a batalha, ganhei a batalha, você será meu escravo. Então, não havia um processo de discriminação por raça ou por etnia, tá? E o perdedor passava a ser cativo, prisioneiro, escravo do outro. Nesse caso, o racismo se aproximava da chamada xenofobia, o ódio pelo diferente, a aversão pelo estrangeiro e assim sucessivamente, tá? No período medieval, ou seja, na Idade Média, desenvolveu-se outro sentimento de superioridade de origem religiosa, quando houve o primeiro contato entre os conquistadores portugueses e africanos, tá? No século XV. Não houve atritos de origem racial. Os negros e outros povos da África entraram em acordos comerciais com os europeus que incluíam comércio de escravos, que, naquela época, era uma forma aceite de aumentar o número dos trabalhadores numa sociedade e não uma questão racial. A princípio, não foi, mas transformou-se em questão racial ao longo do passar dos tempos. Tá? No entanto, quando os europeus, no século XIX, começaram a colonizar o continente africano, ou seja, o continente negro e as Américas, encontraram justificações para impor aos povos colonizados as suas leis, as suas formas de viver. Então, uma dessas justificativas foi a ideia errônea que o negro e o índio eram considerados raças inferiores. Aí passaram a aplicar um conceito de discriminação com base racial nas suas colônias. Levou ao processo da xenofobia, levou ao processo de genocídio, levou ao processo de etnocentrismo praticamente e evidentemente dentro do processo histórico. Tá? Aí nós temos que apresentar algumas formas que nós colocamos de racismo, ou seja, a primeira forma seria o racismo individual, tá? Depois o racismo institucional, depois o chamado racismo cultural, depois o racismo primário, depois chamamos o racismo comunitarista ou diferencialista e o racismo chamado ecológico ou ambiental. Tá? O tópico 1 realça-se nos lugares estranhos, nas atitudes, nos comportamentos e até mesmo nos interesses pessoais. Então, a defesa dos interesses pessoais são de caráter fundamental. O racismo institucional, demonstrado pelos dados oficiais, como, por exemplo, aqueles que são discriminados no nosso sistema de trabalho, na nossa economia, na nossa política. Nós podemos estabelecer como, por exemplo, o apartheid como um elemento principal ou primordial dentro da estrutura do racismo institucional. No racismo cultural, manifestam-se os valores, crença, língua, religião, música e a filosofia, considerando como válido ou inválido. Racismo primário é um fenômeno emocional, passional, sem a elaboração e sem nenhuma forma de justificação. Eu não gosto, eu odeio, eu detesto, eu tenho uma aversão, mas não sei explicar o porquê. Racismo comunitarista, tá? Ou diferencialista, é o racismo contemporâneo, que se apropriou dos pontos centrais do antirracismo, ou seja, raça não é natureza. Então, raça não é etnia, dentro desses propósitos. E racismo ecológico é a forma de ou uma subespécie mais recente de discriminação contra a própria organização da estrutura biológica do pensamento da natureza. Então, para dizer assim que dentro da cultura é um emaranhado de situações, de emaranhado de condições que você passa a viver dentro do processo de socialização. Só que, devido a essa grande pluralidade cultural, pode levar diretamente ao preconceito, pode conduzir diretamente ao racismo, pode levar diretamente ao que nós chamamos de discriminação.
No entanto, agora eu preciso que vocês peguem, vamos lá, pegar a página 62, só para a gente poder fazer uma revisãozinha básica a respeito de alguns exercícios. São, na verdade, dois exercícios que nós precisamos ver na página 62, os exercícios resolvidos, tá? E o exercício praticando, só para a gente estabelecer uma argumentação com aquilo que foi dito. Ok? Então, pega aí o seu livro, página 62. Enquanto isso, nós vamos lendo o enunciado do exercício ou o texto do exercício. Então, diz assim, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. O nosso som tem idade, não tem raça e não tem cor, mas a sociedade para a gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existia um lado ruim, hoje não existe mais, porque funkeiro de hoje em dia caiu na real. Tá? É o primeiro texto a respeito das manifestações culturais, principalmente da cultura funk no Rio de Janeiro. O movimento funk no Brasil constituiu-se hoje em atividade das mais relevantes. Consagrado como voz da periferia, o funk põe em evidência mais do que um mero estilo musical, um modo de vida, uma linguagem, os signos, tá? Os emblemas, tá? De uma forma da juventude brasileira que até então foi praticamente invisível aos olhos da sociedade. A lei que transforma o funk em patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro foi aprovada em 2009. A principal razão para esse reconhecimento está associado à política de letra A, defesa de ritmos brasileiros, letra B, inclusão de grupos políticos, ou letra C, projeção de jovens intérpretes, ou letra D, valorização das manifestações populares. Então, nós temos o funk como um elemento da cultura popular e da cultura de massa, e faz parte do chamado patrimônio cultural e imaterial, ou seja, é algo que é tido como um exemplo ou uma possibilidade de valorização do pensamento e da própria estrutura cultural dos indivíduos, certo? Então, as ideias estão ligadas diretamente ao desenvolvimento da prática cultural dos indivíduos dentro da sociedade. O nosso texto vai falar que, no final do século XX, as políticas de classificação de bens culturais designam algumas práticas culturais como patrimônio cultural, como patrimônio imaterial. Como, por exemplo, nós temos os elementos acerca do próprio funk. Então, o funk surge nas favelas do Rio de Janeiro e alcança diversas outras condições e torna-se muito importante para a juventude, principalmente do Rio de Janeiro. Então, como uma ação de tombamento histórico, levou à formação, à criação da lei que aprova, tá, o funk como patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro, devido à valorização das chamadas manifestações culturais. Então, marca aí a letra E. Foi tombado como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro por valorizar as manifestações culturais da população, tá? Principalmente dentro dessa ideia de que o funk faz parte da estrutura do elemento da chamada cultura popular do Brasil, e especificamente, no caso, no Rio de Janeiro. Então, fica como alternativa correta a nossa letra D, tá ok? Letra D, resposta correta do nosso exercício. Vamos fazer agora um exercício do tópico praticando. Então, Universidade Federal de Uberlândia. Uma das superstições características da cultura popular é
relativa ao mês de agosto, considerando o mês de mau agouro, tá? Quando nenhuma decisão importante deve ser tomada. Não se deve fechar negócios, nem marcar casamentos ou fazer mudanças de qualquer espécie. O jornal Correio de Uberlândia, em agosto de 2008, publicou reportagem que atestava mudanças desse comportamento durante o referido mês, tais como realizações de casamento, de mudanças de residência ou de negócios em andamento, ou ainda de salões de beleza com movimento normal para as mudanças de visual. Tá? Considerando o enunciado acima e o conceito antropológico de cultura, marque a alternativa correta. Primeiro, tá? Letra A. Só há pureza e autenticidade nas manifestações provindas da zona rural, não contaminadas pelas vertiginosas transformações do mundo urbano? Não, claro que não. Tá? As práticas culturais não são congeladas no tempo, são partes integrantes da história e estão em processo de transformação com a própria história. Então, necessariamente seria a possibilidade de uma resposta verdadeira, porque as práticas culturais, elas estão constantes, elas não estão congeladas no tempo, são parte da história e desenvolvem com a história. Então, pode ser a letra B. Vejamos letra C. As manifestações culturais populares passam por um processo de descaracterização, pois, para permanecerem autênticas e tradicionais, devem reproduzir integralmente o passado e evitar mudanças. Não, se evita mudanças, quer dizer que não há possibilidade de mudanças culturais. Então, joga fora a letra C, sobrou letra D. As verdadeiras práticas tradicionais não se alteram com o tempo. Claro que se alteram com o tempo. Se são práticas culturais, se são práticas tradicionais, vão sofrer algumas alterações ao longo do tempo e do espaço. Portanto, nós ficamos com a resposta correta, letra B, tá? Que corresponde adequadamente à nossa abordagem. Tá? Então, praticamente, essa as condições para a nossa aula de hoje. Então, estabelecer uma análise a respeito do processo da cultura e a socialização, a relação entre elas, e estabelecer também, tá, a questão do preconceito, a discriminação e o racismo. E entender que nós devemos promover a tolerância social, a tolerância cultural, a tolerância étnico-racial e combater os elementos da intolerância. Lembro vocês que toda segunda-feira nós temos um horário de plantão das 16 horas às 16h45 e nós vamos atender vocês diretamente através do WhatsApp para tirar as vossas dúvidas que ficarem a respeito do conteúdo. Até lá, eu espero você e espero que você tenha aproveitado a aula. Até um próximo momento. Um beijo e estou com saudade de vocês. Tchau, tchau.